Muito bem, galera. Hoje recebendo aqui o Paulo Massad, do Sistema Sagres de Comunicação. Prazer receber você aqui, Paulo, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o Vila Nova, né? Que amanhã enfrenta o Fluminense pela estreia na Copa do Brasil. O Fluminense estreando em mais uma competição neste calendário maluco de 2022, um jogo atrás do outro, são 3 competições simultâneas. Enfim, não tá fácil a coisa, a gente está tendo que correr que nem o time, Paulo. Tá uma correria danada, é jogo atrás de jogo, é produção atrás de produção, não tem tempo nem para respirar. Paulo, prazer receber você aqui no canal do Lessa, também nas rádios Globo CBN. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está vindo esse Vila Nova para esse jogo, como é que a equipe está neste momento. Eu sei que pela Série B foram 2 empates, inclusive o jogo contra o Vasco em São Januário. Eu estava na transmissão da Rádio Globo, da Rádio CBN, acompanhei de perto o Vila Nova, tive também as minhas impressões, mas nada melhor do que você que acompanha diariamente o clube, está muito bem informado, muito mais do que todos nós, para falar desse Vila Nova que enfrenta o Flu. Paulo, obrigado aí pela sua participação. Que isso, abraço para você, Lessa, para todo mundo curtindo aqui o canal do Lessa, sempre bom falar contigo, amigo. Sempre que precisar também conte conosco, sei como é que é a correria por aqui, apesar do Vila estar só na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, nós, como jornalistas, a gente não para, né? Eu faço reportagem, eu apresento, eu narro, então, assim, eu estou envolvido em vários jogos também. Mas bora lá, bora falar desse Vila Nova, né? O Vila, imagino que você tenha tido até uma impressão positiva no empate contra o Vasco da Gama em São Januário. O Vila criou oportunidades, né, tentou se impor ali, soube sofrer também, sofreu o gol, tudo bem, mas arrancou o empate e algumas pessoas ainda acreditavam, algumas análises feitas, de que se o Vila tivesse caprichado um pouquinho mais, conseguiria até o resultado positivo, até a vitória diante do Vasco. E no jogo seguinte, acabou empatando com o Novo Horizontino em casa. Aí alguém pode falar, pô, mas Novo Horizontino, 3 pontos só no Campeonato Paulista, rebaixado. O pessoal tem que lembrar o seguinte, o Novo Horizontino rebaixado pelo Campeonato Paulista é outro. O Novo Horizontino fez várias contratações, exatamente, várias contratações, dentre elas um jogador com cara de Série B, que é o Diego Torres, meia argentino, por muito tempo jogou no CRB, né, um jogador com cara assim dessa competição, dentre outros vários jogadores. Líger, zagueiro, passou por clubes importantes da Série B também, enfim. Mas o Vila, ele sofre essa questão de oscilação, porque apesar das contratações do Novo Horizontino, o pessoal esperava uma vitória do Vila Nova em casa. Então, do mesmo jeito que jogou bem contra o Vasco, o pessoal considerou que o jogo não foi tão legal, e de fato não foi contra o Novo Horizontino. O Vila deixou de criar muito. Para esse jogo especificamente, já que eu fiz uma introdução de como chega o Vila, para esse jogo o Vila deve ter 2 novidades. Uma por opção, que é a volta do meia Wagner, ex-Fluminense, inclusive, né? Eu ia te Wagner, perguntar sobre ex-Fluminense. isso, mas já vai lá, fala aí. Beleza, ele volta ao time, ele fez 12 jogos esse ano com a camisa do Vila, não rendeu, pelo menos aquilo que o torcedor esperava até o momento, vinha sendo opção e deve ser titular. O Igor Magalhães costuma não divulgar time antes, gosta de fazer aquele mistério, como 90% dos técnicos. Então, o Wagner é uma novidade. A outra novidade, também um jogador extremamente conhecido, multicampeão pelo Corinthians, o Ralf, volante, também 37 anos, jogador foi contratado recentemente, na semana passada, está há menos de 10 dias no clube, mas como o Rafinha, que vinha sendo titular na cabeça de área, ele já jogou pelo Campinense a Copa do Brasil, não poderia defender o Vila Nova. Então o Ralf fará sua estreia nesse jogo com a camisa colorada diante do Fluminense. No mais, é aquele time que você mesmo viu em São Januário, na estreia da Série B, entre Vila Nova e Vasco, Vasco e Vila Nova. E aí, se você quiser, Lécio, eu posso até passar aqui a provável escalação, ou fique à vontade, pode ir me perguntando e a gente vai batendo um papo aqui, fica a seu critério. Perfeito. Não, Paulo, já pode adiantar aí a provável escalação, então, do Vila, porque, assim, pelo lado do Fluminense tem sido a mesma coisa. O Abel tá fazendo de tudo para esconder, tá difícil a gente descobrir a escalação do Fluminense. A gente acredita, né, que para esse jogo, alguns jogadores foram poupados diante do Cuiabá pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, como o Cano, como o André.
Iago, que são jogadores importantes, que estavam vindo num processo de uma sequência muito grande de jogos, né? Então a gente acredita que esses jogadores vão voltar e o Fluminense vai ter em tese o seu time principal. Mas pode ser que outros jogadores também apresentem um cansaço maior, um desgaste maior, e aí o Abel pode eventualmente tirar da partida. Por isso que a gente, por enquanto, está correndo atrás aqui, apurando, mas por enquanto a gente não tem essa equipe definida. Mas como é que vem esse Vila Nova, então, provável escalação? Então, acredito, até pelo que conversei com algumas pessoas, checando ali com fontes, que o Vila deve ter só essas duas novidades: o Wagner ali na meia e o Ralf na cabeça de área. No mais, George no gol, Alex Silva na direita, Rafael Donato e Renato na zaga, com William Formiga na lateral esquerda. O meio-campo com Ralf, Arthur Rezende e Wagner. O ataque, o mesmo das duas primeiras partidas. Eu não vou falar das duas primeiras porque o Victor Andrade acabou sentindo ali no aquecimento do jogo contra o Vasco. Mas é titular. Victor Andrade numa ponta, Pablo Diego, que foi formado nas categorias de base do Fluminense, jogando por dentro ali, como um falso 9, e o Mateuzinho na outra ponta. Inicialmente, o Mateuzinho começa ali na ponta direita, ele é canhoto, gosta de trabalhar fazendo a bola para o pé esquerdo para dentro, mas aí costuma inverter também ali dentro de campo. Imagino que esse deve ser o time do Vila inicial para enfrentar o Fluminense no Maraca. Eu fico pensando, Pablo Diego reencontrando o Fluminense agora, creio que talvez vai ser a primeira vez, se eu não estiver enganado, jogando por outro clube, enfrentando o Flu e o Wagner. São dois jogadores que passaram pelo Fluminense. O Wagner teve uma passagem boa pelo Flu, e se eu conheço bem a torcida do Fluminense, já está todo mundo preocupado essa hora, pelo amor de Deus. Pablo Diego, Wagner, tem tudo para esses caras fazerem gol. Se eu conheço bem a torcida, já tem muita gente pensando assim. Lei do ex. Exatamente. Mas, Paulo, nesse jogo contra o Vasco, eu observei algumas coisas assim, eu senti que o sistema defensivo bem postado do Vila Nova, com dificuldades para atacar em alguns momentos, mas é um time bem postado atrás, que se defendeu bem a maior parte do tempo contra o Vasco. E um jogador que me chamou bastante atenção foi o Arthur Rezende, que inclusive fez o gol, né, um gol de cabeça lá em São Januário. Gostei muito desse jogador, ele tem sido realmente o destaque, e o Vila normalmente, de fato, tem se defendido melhor do que propriamente... Está melhor na defesa do que propriamente no ataque, ou foi uma percepção que eu tive específica daquela partida ali? Não, você teve uma percepção muito boa, viu, Victor? Muito boa pelo seguinte: o Vila, para quem acompanha mais próximo, vai se lembrar que na Série B do ano passado, principalmente na reta final, o Vila foi marcado por ser um time extremamente forte defensivamente. E a linha de defesa do Vila, a única coisa que alterou foi o lateral direito, que agora chegou o Alex Silva, que estava no Água Santa. Mas antes era o Moacir ali no lugar dele, que continua no elenco do Vila, e o resto, os dois zagueiros, lateral esquerdo e goleiro, são os mesmos jogadores. Então, assim, o Vila tem essa característica de ser muito forte defensivamente. Início de ano deu uma oscilada ali, o pessoal até deu uma cobrada, mas com o passar do tempo, o pessoal voltando das férias ali, no Campeonato Goiano e tudo, se readequando, parece que voltou à normalidade essa força defensiva que o Vila Nova tem. Questão de ataque, de o ataque não render tanto, isso também é uma característica que você observou e que chama a atenção no Vila Nova já de algum tempo. O Vila, ele oscila ofensivamente. Tem como escape o Mateuzinho, que é um jogador que no início do ano até agora vem se tornando o principal jogador do Vila em termos de gols importantes e tudo mais. E para finalizar essa parte minha também, em relação ao Arthur Rezende, um jogador extremamente regular. O Arthur Rezende dificilmente vai ser um cara nota 9 no jogo, mas muito dificilmente ele vai ser um jogador nota 5. Ele vai estar ali sempre entre 7, 6,5, 7,5, por ali. É um jogador muito eficiente e que quando está numa noite boa, custou numa tarde boa, né, dentro de campo, costuma dar um bom ritmo ao time do Vila Nova na transição da defesa para o ataque, porque é um cara que contribui muito na marcação e também nas construções de jogadas. Perfeito, Paulo. Já para a gente ir fechando aqui, qual a percepção de vocês aí da torcida do Vila, pelo que você tem sentido aí, até internamente dentro do clube? Há uma expectativa boa, de fato, que o Vila tem condições de superar o favoritismo do Fluminense e avançar na Copa do Brasil? Como é que vocês estão enxergando esse primeiro confronto aí, a visão da galera aí de Goiás, da torcida, do clube e de vocês também, jornalistas?
Então, de maneira geral, Victor, todo mundo, obviamente, aponta o Fluminense como favoritismo. Internamente no clube, conversando com algumas pessoas, e até externamente, em entrevistas também, todo mundo prega esse respeito, prega o favoritismo ao Fluminense, mas ao mesmo tempo, o próprio torcedor, jogadores, comissão técnica lembra, eles são favoritos, mas tem que se confirmar dentro de campo. Camisa não ganha jogo, apesar da história gigantesca que tem o Fluminense no futebol brasileiro, né, tem que jogar, tem que fazer prevalecer na prática também, não só na teoria. Então eu percebo assim, que ao mesmo tempo, agora falando mais estritamente ao clube, a jogadores, funcionários, comissão, diretoria, por mais que eles apontem o Fluminense como favorito para o duelo, para a terceira fase em si, jogos de ida e volta, o pessoal também demonstra uma confiança por tudo que o Vila vem construindo em termos de elenco desde a temporada passada, por tudo que vem se planejando para a disputa da própria Série B, mesmo se tratando de um adversário de Série A, o pessoal pretende, por exemplo, fazer um resultado interessante, trazer em aberto para Goiânia, tanto que a diretoria tirou o jogo do Anésio Brasileiro Alvarenga, que é o estádio particular do Vila Nova, e o jogo está marcado para o Serra Dourada, entendeu? A menos que na cabeça, assim, de nós goianos aqui, do pessoal do Vila Nova, aconteça uma catástrofe, seria uma goleada do Fluminense. Aí não tem motivo para passar o jogo para o Serra Dourada, aí pode ser que eles retornem a partida para o Anésio Brasileiro Alvarenga, que aí o Vila não paga aluguel, o custo é menor e tudo, e eles fazem um alçapão lá, caso consigam, né, tentar reverter algo. Mas, de uma maneira geral, o resultado em aberto, o jogo da volta é no Serra Dourada. Então, o pessoal tem essa percepção, dá o favoritismo ao Fluminense, mas se o Fluminense não tomar cuidado, o Vila, segundo disseram jogadores e o próprio técnico Igor, o Vila vai para jogar bola também. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Agradeço muito sua atenção, sua disponibilidade e claro que amanhã tenhamos aí um grande jogo pela frente. Valeu mesmo, Paulo. E qualquer coisa, obviamente, se precisar, estamos aí à disposição. Digo mesmo, Victor, precisando qualquer coisa em relação ao Vila, que é o clube que eu estou no dia a dia, né, fazendo a cobertura e tudo, só contar conosco aqui em Goiânia, estamos sempre à disposição. Foi um prazer, meu amigo. Prazer é todo meu, Paulo. Tá aí, portanto, você torcedor tricolor, você torcedor tricolor, está muito bem informado agora sobre tudo o que está acontecendo no Vila Nova, como a equipe está vindo para enfrentar o Fluminense nessa estreia pela Copa do Brasil, depois de uma vitória no Campeonato Brasileiro, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal, por favor, não se esqueçam, deixa o like aí no vídeo, porque o Paulo participou aqui, foi muito bom, então deixa o like aí para todo mundo assistir e já ficar bem informado sobre o adversário do Fluminense nesta terça-feira. Valeu, pessoal, tamo junto, um abraço.